O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, redatora principal. Boa tarde. O Nuno Ribeiro, jornalista de política. Muito boa tarde. E a Sofia Rodrigues, também da editoria de política. Boa tarde. Nesta semana de pré-campanha eleitoral, ficámos a saber que o PS acha que o PCP e o Bloco são empecilhos à governação e que Mário Centeno está tentado a não cumprir o segundo mandato inteiro como Ministro das Finanças. Já admite que é claro que tem perfil para governador do Banco de Portugal. Não foi isso que eu ouvi, ou li, mas pronto. Mas olhemos hoje mais para a direita. O Rui Rio não descola nas sondagens, a do Jornal de Negócios Correio da Manhã dá hoje 23,7% ao PSD e 67 deputados, o que seria o pior resultado do partido em legislativas. E o Rui Rio não se cansa de dizer que nem gostaria muito de ser deputado e que só é candidato a deputado porque o partido o obrigou. São José, que estratégia é esta? O que ganha o Rio em menosprezar o Parlamento e em fazer-se de contrariado? Eu quero começar por corrigir uma coisa que disse aqui a semana passada. Não um erro de raciocínio, mas um erro de facto. Eu atribuí a intervenção decretada pelo governo contra uma manifestação de polícias em que houve mangueiradas, como sendo o governo de Cavaco, não é? Foi com o governo de Mário Soares, mas esta correção, no fundo, vem até consubstanciar o que eu estava a defender, que é que o exercício da autoridade do Estado em governos democráticos e por governos democráticos não é autoritarismo, e ninguém pode acusar também o Dr. Mário Soares de ter sido autoritário. Voltando às declarações de Rio, que diz que aquilo lá no Parlamento está cada vez pior e a qualidade é muito má dos deputados. Pronto, nós temos sempre a tendência, todos nós, pessoas mais velhas, eu sou quase da idade do Dr. Rui Rio, temos tendência para achar que outros parlamentos foram melhores do que o atual. É um facto também que o primeiro parlamento, a Constituinte e a primeira legislatura, tinha o escole, a elite do que eram as personalidades democráticas que se empenharam na construção do Estado democrático e, portanto, tivemos, de facto, parlamentos que eram de exceção, parlamentares de exceção. O Parlamento hoje tem altos e baixos, tem pessoas de valor e tem outras de menos valor, como o país, é uma representação do país. O que eu estranho nas declarações do Dr. Rui Rio, e eu conheci como jornalista parlamentar durante 10 anos, conheci o Dr. Rui Rio como deputado, e nunca achei que ele como deputado não gostasse de o ser. Vou interromper-te, é verdade, que eu lembro quando ele era o principal deputado da Comissão do Orçamento, e ele era ótimo a estudar aqueles dossiês todos. Ele foi um bom deputado, como foi um bom secretário-geral do PSD no tempo de Marcelo Rebelo de Sousa. Hoje ele vê-se com funções mais executivas, ele está no seu direito, quer ser primeiro-ministro, tem toda a legitimidade para isso. O que eu estranho num democrata, isso é que eu estranho num democrata, e que é um democrata liberal, e portanto em democracia liberal só há um tipo de democracia que é representativa, e a democracia representativa consiste na eleição de deputados para formar um parlamento que representa o povo e os eleitores, que são os eleitores, e daí então emana um governo. E eu acho legítimo, justo, está em todo o seu direito de dizer: eu quero ser eleito, quero que o meu partido ganhe as eleições para formar o governo e ser primeiro-ministro. Agora, o que eu não acho correto do ponto de vista de um democrata é desvalorizar o papel da representação parlamentar e a importância sagrada que tem dentro do que é a simbologia de um Estado de direito democrático e num sistema democrático demoliberal,
desvalorizar o papel do deputado eleito diretamente pelos cidadãos. É quase um apelo à abstenção, aquelas declarações dele. É quase um apelo à abstenção. Quer dizer que não votem, Pronto. não vale a pena, que as pessoas são todas não, lazinhas, são Porque é que muito vocês, fraquinhas. Porque é que vocês insistem em atribuir significado político a uma declaração tão esdrúxula que a única explicação que eu encontro plausível é de um ato falhado? Ou seja, o Rui Rio sabe que não vai ganhar as eleições e estará a fazer das tripas por coração e a terminar a campanha tentando fazer campanha, mas sem fazer muita campanha. Não sei se me explico. Sim. Há qualquer coisa de... Já está a preparar o caminho, não para a saída de cena. Não sei se está a preparar o caminho. É a única explicação que eu encontro, porque tudo isto é tão inexplicável. E eu não quero fazer comparações que até poderiam ser apenas seriam mesmo insultuosas para o Dr. Rui Rio. Mas também há para aí um candidato que diz que se ganhar as eleições acaba com o cargo de Primeiro-Ministro. Sinceramente, isto não faz sentido. E as declarações do Dr. Rui Rio não fazem sentido. Ele que até tinha estado relativamente bem nos debates, a meu ver, sinceramente, não sei. Já lá vamos aos debates. Sinceramente não entendo. E então dar significado político a isto é difícil. Uhum. A Sofia, tu que já acompanhas o PSD há muito tempo, consegues ajudar-nos a perceber melhor a cabeça de Rui Rio? Eu acho que estas declarações têm uma explicação simples. Eu acho que ele quer mostrar desapego aos cargos. Acha que isso lhe pode valer votos, porque isso dá um tom algo... esse discurso tem um tom algo populista, porque é um bocadinho antissistema. Uhum. E, portanto, ele acha que isso lhe é benéfico e que lhe traz uma mais-valia. Eu não sei se de facto é eficaz nesta altura, quando estamos tão perto das legislativas, porque, como disse a São José, ele está a menorizar o Parlamento. Ele formalmente é candidato a deputado. Uhum. Formalmente é isso. E, portanto, ele pode sentir que é candidato a primeiro-ministro e está no seu direito e é legítimo. Mas formalmente é candidato a deputado. E, portanto, eu acho que isto até, de certa maneira, ofusca outras mensagens que o PSD e que ele próprio poderiam estar a passar nesta altura em relação aos portugueses e ao país, e que ele está... Achas que ele está a preparar realmente um caminho para sair de cena? Ele esta semana assumiu que pode ter um resultado muito mau e que nesse caso não estaria aqui a fazer nada. Ele está a mudar também de alguma maneira o seu discurso? Eu acho que nessa última parte, sim. Ou seja, ele nesta entrevista à Antena 1, onde ele admitiu de facto que se o resultado for baixíssimo, embora nós não saibamos o que é que ele quer dizer com isso, qual é a percentagem. Pode ser menos que as europeias, não é? Pode estar a falar menos que 21,9. Que ele assume que sai porque não fica lá a fazer nada, segundo as palavras dele. E isso a mim sempre me pareceu mais ou menos óbvio, porque ele desde o início, desde que se candidatou, que assumiu como missão fazer compromissos e para tentar fazer as ditas reformas estruturais. Portanto, se ele não as conseguir fazer, ou acha que não tem caminho para as fazer, vai voltar à sua vida, digamos, de consultor particular no Porto, que era o que ele fazia, e profissional. Portanto, eu não vejo aí uma grande alteração nesse discurso. Ele continua a defender as reformas estruturais, que ele acha que são essenciais para o país, embora depois o discurso ele defenda que neste momento o PSD e os partidos deveriam estar a vincar as suas diferenças, e não a fazer alianças, que isso já foi o ano de 2018, mas ele de facto continua a fazê-lo. Um pouco contraditório, não é? De facto continua a fazê-lo e a defender como essencial que
esses compromissos que têm que ser feitos, obviamente, com o PS. Ele assume que só PSD e PS possam concretizar Mas isso faz parte da história, não é? algumas dessas reformas e, portanto, eu acho que há aqui um discurso duplo, digamos assim. Nuno, há bocado dizias uma coisa interessante, que o Rio foi, a teu ver, o melhor debatente nas televisões. Eu não faço ranking. Eu estou a dizer é que nos debates que eu vi Surpreendeu. me surpreendeu pela tranquilidade, por uma linguagem terra a terra que eventualmente os dirigentes políticos nem sempre têm. E sobretudo também porque começou a apresentar, a falar de coisas concretas. Razão pela qual esta história de se vai embora, não vai embora, ou e que não sabe se vai para o Parlamento ou não vai para o Parlamento, é aquela, eu não conheço bem Rio, mas é uma coisa que é aquela capacidade que ele tem de se ofuscar a si próprio e de abafar o bom que pode ter. Que é uma coisa verdadeiramente surpreendente, mas enfim, cada um é como é. Eu não acho que os debates tenham sido, na generalidade, praticamente todos, inovadores, interessantes. Não gostas de ranking, mas... Não gosto de qual ranking, não gosto de mas, ranking. Não gosto de quem ranking. é que foi esclarecedor, por exemplo? Olha, para mim vou-te com sarcasmo, aviso já, foi muito esclarecedor. Os dois debates que eu vi do dirigente do PAN, porque demonstrou uma atitude autoritária, surpreendentemente autoritária, e depois a defesa de princípios no século XXI, sobretudo no último debate com Costa, que nos remetem para um Portugal rural, salazarento, bafiento, de agricultura de subsistência, quando a agricultura não alimentava as pessoas devidamente. Não? Isso foi anotado e surpreendeu-me bastante. Também foi a primeira vez que tivemos tantos debates com o dirigente do PAN. Exato. É a primeira ele foi eleito sem muita gente, se calhar, conhecer É a primeira vez discurso. que ele fala. É a primeira vez que ele isso, fala, para ser sintético. E surpreende-me, e acho que podemos estar aqui a assistir, e aqui nós, os jornalistas, devemos ter muitas culpas no cartório, seguramente que temos, como o debate, como as eleições estão todas mais ou menos vendidas, não há dramatismo, nem desmaios, que já tivemos desmaios na política em Portugal e rouquidões súbitas. Então, o que é que se acontece? Andamos a pegar no colo no PAN, como fizemos também com o Bloco de Esquerda. E depois o Bloco de Esquerda seguiu o seu caminho, não é? Com essa alavancagem. E, sinceramente, as sondagens são benevolentes para o PAN, mas um projeto para este país baseado nas ideias do PAN é um pesadelo. Mas o PAN, São José, até pode vir a ter um papel relevante na próxima legislatura. Imaginemos que o PS ganha sem maioria absoluta e a precisar apenas de 1 ou 2 deputados e que escolhe o PAN para fazer essa aliança. O que é que te parece? Achas provável? Eu considero que o PAN já está a ter um papel relevante. Ou seja, vou explicar. O PAN, na anterior legislatura, conseguiu ir criando um espaço próprio e conseguiu, a partir das europeias, sobretudo, mas principalmente nestas eleições, obrigar a que os outros partidos, os grandes partidos do sistema, introduzissem as questões climatéricas numa perspectiva de emergência climática como ela hoje é vivida em muitos países no mundo. É evidente que o PAN é um partido de nicho, é um partido temático. Concordo que nos debates tem havido alguma benevolência com o PAN da parte dos jornalistas que conduzem estes debates, porque têm deixado, nomeadamente, o debate com Rio e com Costa, Centrar-se muito na que agenda ele do PAN. ficasse na sua área de conforto, não é? Ninguém fez perguntas, por exemplo, sobre como é que vai reformar o Serviço Nacional de Saúde. No A debate sério? com a Catarina Martins, por favor, um Não, bocadinho mas desculpa, mais, não foi que não era nada, Pois, não pois. é? Ele não foi apertado, como muitas vezes outros líderes partidários têm sido.
E, portanto, ele está a fazer a sua campanha e eu admito que ele vai subir, as sondagens indicam isso, é óbvio que vai subir, não sei se ficará pelos 2, 3 deputados, terá mais, pode eleger 2 em Lisboa, 1 no Porto, talvez 1 em Setúbal, não sei, depende também de muita coisa, isso é muito difícil hoje em dia, só com base em sondagens, dizer isso, mas eu admito até que o PAN venha a ser um partido fenómeno, no sentido que daqui a 4 anos, numas próximas eleições, até voltar a desaparecer. Porque a função, e é essa que eu acho que é a função positiva do PAN, de chamar os partidos do sistema, nomeadamente PSD e PS, e neste caso o programa do PS é muito atento a isso, chamar para as questões da emergência climática é já em si uma tarefa importante também do país. Ou seja, sem o PAN não tinha havido Acordo de Paris. Não, sem é o isso PAN, que eu estou a dizer. O Clinton, não estejas... o Obama não estava preocupado com os Acordos de Paris. Não é isso que eu estou a dizer. Não, Estás a manipular o que eu estou a dizer. Não estou a manipular. Não estou a manipular. Estou a dizer que bastava que o PS estiver tarde no governo e ver os Acordos de Paris, para os Acordos de Paris e toda a questão ambiental entrar no programa. Porque sim, mas porquê é que não entrou antes? O Acordo de Paris e o Obama de que falas... Foi 2015. Sim, mas em 2015 nenhum partido ligou a isso. Nas europeias nenhum partido ligou a isso. E agora, de repente, está lá. Não é que parece que de repente a consciência ambiental nasceu com o PAN em Portugal. Não é verdade. Não é isso que Estou-me a lembrar do Carlos Pimenta, do Jorge Moreira da Silva. Não é isso que eu estou a dizer. Isso é a ecologiazinha dos anos 80. Mas eu não estou a dizer... O André Silva. Não estou a dizer isso. Há, de facto, uma nova visão sobre estas questões, mesmo a nível europeu e ocidental, que em Portugal o espaço que ocupam hoje em dia no discurso político tem muito a ver com a presença do PAN na Assembleia e com a campanha do PAN. Isto é a forma como eu interpreto e acho que é esse o benefício que o PAN trouxe ao país. Há um excelente técnico chamado Engenheiro Pedro Serra, que foi o homem que presidiu a Comissão Portuguesa para os acordos dos juízes internacionais com Espanha, que é bem interior ao PAN e que tratava essas coisas, não com declarações, mas com trabalho efetivo. Mas esse senhor era de algum partido político? É um técnico. Então, é um técnico que trabalhou com vários governos. Não vale a pena estarmos aqui a perder tempo e a discutir essa questão. Mas eu quero saber o que é que o Pedro Serra dizia. Não, o Pedro Serra. É um técnico, está bem, mas não é um político. Eu estou a falar de programas eleitorais. Olha, político, e de discurso político. Político, a falar do ambiente, tiveste o Sócrates, quando era secretário de Estado. Sim, está bem, e ninguém diz o contrário. O Sócrates é o governante responsável por lançar em Portugal, teve esse grande mérito, entre grandes méritos teve esse grande mérito, como teve outros méritos, de lançar em Portugal o que é a política de energia renovável que permite que o país hoje tenha 60% de produção de energia com energia renovável. Portanto, não foi o PAN. Sim, mas Nuno... Todos os caminhos vão dar a Sócrates. Não é isso. PAN. Não é isso. A questão da emergência climática e da descarbonização da produção entrou em Portugal pelo PAN. Não é verdade. Pronto, entrou em Portugal pelos compromissos internacionais, no âmbito da União Europeia, no âmbito dos Acordos de Paris. E dizer o contrário é a mesma coisa que confundir omeletes com ovos. No discurso político entrou pelo PAN e pelo Bloco de Esquerda. E ficámos a perceber se ele afinal é de direita ou de esquerda? Pelos debates. Não, mas eu ainda não percebi, mas ele numas coisas é direita, noutras coisas pode ser mais à esquerda, mas não sei. Este debate está um bocadinho mais acalorado do que qualquer debate que houve na televisão até agora, mas pronto, passemos à frente. Mas sabes que eu tenho achado os debates muito interessantes e acho que assim é que deve ser. Aliás, eu eu escrevi no final das europeias que o modelo era os debates, não é? E, portanto, acho que esta solução de, em vez de haver uma pré-campanha que andam todos a insultar-se uns aos outros e a dizer disparates, são debates só para aparecerem na televisão à noite, poderem ter debates em que as pessoas clarificam sobre o que eles pensam ou clarificam parte do que eles pensam,
e que veem as diferenças entre partidos, eu acho muito interessante. Eu achei, por exemplo, interessantíssimo o debate entre a Catarina Martins e a Assunção Cristas. É verdade. Porque, de facto, ali percebeu-se Ainda o que é um bem que falas projeto de direita e um projeto de esquerda. Ainda bem que falas da Associação Cristas, Sofia. O CDS, falando da direita, o CDS tem estado também algo apagado. E, por exemplo, no debate é a minha opinião, corrige-me, vê o que tu achas. No debate entre a Cristas e o Rio, por exemplo, ele até demonstrou algum desdém pelo CDS, aquele foi assim um bocado... Sim, mas eu acho que ele a tem própria desdém pelo Cristas CDS. não conseguiu superar isso. Como é que achas que ela se portou? Eu acho que ela tem feito... Internamente eles acreditam que, face às sondagens, que ela tinha que ganhar os debates, digamos assim, ou pelo menos passar a mensagem, e uma mensagem que fosse muito das propostas do partido, e portanto não atacar ninguém diretamente, e eu acho que ela tem feito isso, ou seja, ela agarrou nas propostas do CDS e tem tentado ao máximo passar as mensagens nos debates e nas entrevistas, e acho que ela já está tão, digamos, está numa rotina tal que eu acho que ela está bastante bem treinada, que eu acho que independentemente do que lhe perguntem, ela tem uma resposta, e uma resposta com as soluções do CDS, e não estou a ver, pode ser que cometa algum deslize, mas não estou a ver que ela vá para além disso, porque isto também tem a ver com o efeito das europeias. Nas europeias o que é que o CDS aprendeu, porque nas europeias internamente houve muita gente que achou que o discurso de Nuno Melo foi demasiado agressivo, foi demasiado ideológico, e que isso terá prejudicado o partido, e eu acho que a partir daí eles chegaram a uma conclusão e de que ela teria de ser mais pela positiva. E eu acho que é isso que ela está a fazer. Portanto, tentar passar as mensagens, as propostas, não atacar ninguém, e acho que vai ser esse o caminho do CDS. Embora depois nas sondagens isso parece que não se reflete nem no CDS nem no PSD, pois, não é? Está aparentemente, se acreditarmos nas sondagens, o PSD e o CDS não estão a recuperar com debates nem com entrevistas. Portanto, eu depreendi, não tenho esse conhecimento do CDS que tem a Sofia, mas eu depreendi, portanto, que a técnica da Cristas é a técnica do PC, da K7. Pergunta-lhe uma coisa e ela responde com o programa. Pronto, o que quer dizer, mas isso eu acho que é em campanha. O que quer dizer que o PC não estava tão errado quanto isso. Mas em campanha é sempre um modelo de campanha, não é? Alguma profissionalização. E é mesmo assim. Há algum profissionalismo na forma como ela se prepara para os debates, ou enfim, os líderes políticos se deviam preparar. E como ela ignora quando alguém puxa a conversa das responsabilidades do CDS na anterior. Sim, aí acho que ela exagerou um pouco. Aí acho que ela tinha que ter uma resposta. Exagerou passar completamente ao lado da questão, como se não ouvisse. Se calhar foi desadequado. Mas ela aprende rápido. É verdade, ela aprende rápido, e acho que se tiver que corrigir, corrige. Bom, mudando de assunto, gostava de falar sobre outro tema, que é um trabalho que o Público vai publicar no domingo, no P2, a propósito da data dos 80 anos de Jorge Sampaio, ex-presidente da República. Nuno, tens estado a trabalhar nisso há algum tempo? Podes explicar-nos? É um trabalho diferente de outros que já fizemos? Não, é um trabalho. O que é que se trata? É um trabalho que tem muito a ver com a política e tem muito a ver com aquilo que estamos a viver hoje. Por incrível que pareça, e não é incrível, ao fim e ao cabo, o Jorge Sampaio vai fazer 80 anos para a semana. É um homem com uma dilatada atividade cívica e política, e é um homem que se preocupa pelo país e pelo mundo. E todas estas coisas que nós aqui falamos
nomeadamente a campanha eleitoral, da maneira como os partidos se mascaram, se apresentam. Tudo isso aparece na entrevista. É uma reflexão tranquila, daquelas que nem sempre temos hipótese de fazer e que fazem falta. Não é inovadora nas reflexões, nem no âmbito das reflexões. Eu lembro-me que Jorge Sampaio, em novembro de 2016, escreveu para o público um extenso ensaio sobre política internacional e sobre o mundo, a Europa e o mundo. Vai nessa sequência, obviamente vai nessa sequência, e é de uma lucidez muito grande em relação à maneira como a reforma, como a democracia e os sistemas democráticos devem responder aos desafios que têm pela frente. É ler no seu público no domingo. Mas ele não está muito pessimista ou não está muito otimista? Está tão pessimista como eu. Não, eu que já li o trabalho, que é salientar, não é? Sim. Não é falsa publicidade, mas é mesmo para salientar que é uma entrevista muito interessante, porque reflete uma tranquilidade perante a idade, uma satisfação e uma realização por um percurso, e ao mesmo tempo surpreende pela vitalidade da capacidade de refletir sobre o que acontece hoje, não é? O Dr. Jorge Sampaio não se reformou, o Dr. Jorge Sampaio não deixou de se informar, não deixou de ler. É muito interessante isso e acho que é importante. E depois o trabalho que ele preparou tem também outras coisas de homenagem ao Dr. Jorge Sampaio. Acho que posso revelar isso para abrir reconhecimento, para abrir o apetite aos leitores do Público de domingo, que há, e para quem quiser ver no online com vídeos gravados mesmo, o depoimento de várias pessoas, entre elas o Sr. Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, que fazem uma celebração pública com depoimentos gravados em vídeo e que aparecerão transcritos também no papel sobre o Dr. Jorge Sampaio. Acho que vale a pena. Sim. Comprar o Público todos os dias, mas especialmente domingo. Hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. O Público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.